lidando com as fraquezas. A Bíblia diz, nos Salmos, Davi ora e diz assim: Senhor, derrama a luz das minhas trevas. O homem que foi chamado o homem segundo o coração de Deus fez uma oração assim: derrama luz nas minhas trevas. E que essa palavra veio de encontro ao seu coração, como veio ao meu, nos dando uma esperança, nos fortalecendo e nos alertando para os perigos de ficar negociando com as nossas falhas. Quando Davi disse isso, ele estava dizendo: Senhor, aquilo que eu não sou forte, derrama luz, porque todos nós temos uma medida de luz e uma medida de trevas. Ah, mas eu sou cheio de Deus, sim. Mesmo para você que é cheio de Deus, sabe por quê? Porque a salvação, ela, a nível do nosso espírito, ela é completa, a obra da cruz foi completa, mas a nível da nossa alma, a nossa salvação é desenvolvida. Filipenses diz, desenvolvendo a salvação. Então eu quero dizer para você, aquilo que Jesus fez na cruz está completo. Mas a minha alma, a sua alma, é um processo a ser trabalhado. Aquilo que você viveu, se você veio ao Senhor, eu vim para o Senhor aos 27 anos, eu tive toda uma adolescência que eu experimentei coisas, e você teve a sua, você talvez com 15, com 30, nós temos um passado emocional que não é apagado. Quando aceita Jesus. Então, o perigo das nossas fraquezas, do nosso fracasso, é quando a gente vai deixando áreas da nossa vida que não são vigiadas, que não são atendidas na nossa fraqueza. E assim como nós levantamos todo dia pela manhã, nós arrumamos o cabelo, damos um trato na maquiagem, escovamos o dente, o nosso físico, do jeito que você levanta aquele cabelo desgrenhado, aquele rosto amassado, mesmo assim a nossa alma. A nossa alma precisa diariamente de ser tocada, de ser renovada. Como assim? Com a palavra de Deus, com o contato com o Senhor. É necessário que o Senhor cresça em nós e que eu diminua. Isso está dizendo de algo de um relacionamento diário. Nós não vamos a lugar nenhum simplesmente frequentando uma igreja no domingo. Se você diariamente não tem a postura de buscar a Deus, de ter um tempo, um devocional, uma leitura na Bíblia, eu quero dizer para você, você vai esbarrar em muitos fracassos na sua vida. E é aí onde o inimigo faz com que muitas pessoas que temem a Deus levem uma vida de derrota. Por quê? Porque elas confiam que ela não precisa buscar a Deus diariamente. Eu não estou falando de uma postura religiosa, mas eu estou falando de você tirar um tempo todas as manhãs ou à noite, mas é um tempo que você para e aquieta a sua alma, que você vai ler a Bíblia, porque em Romanos a palavra de Deus diz: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque é preciso a gente oferecer a nossa vida para Deus toda manhã, porque a gente precisa de um toque. O entregar a vida para o Senhor é diariamente, é levantar e falar: Senhor, aqui estão os meus olhos, os meus ouvidos, os meus pés, me conduz no que eu falo, no que eu penso, no que eu ouço, aonde eu vou. Essa é a nossa vida que vai nos fortalecer, é essa rotina que nos vai dar estrutura para enfrentar as pressões, os desafios da vida. É interessante que nós vemos dois exemplos na vida. Quando Davi, eu vou citar o primeiro exemplo de alguém que se rendia diante a Deus, mas eu vou citar também o erro dele. A diferença de exemplo citado na Bíblia com relação a Davi e a José. José estava no palácio e a mulher de Faraó, que era uma mulher muito bonita, as mulheres dos faraós daquela época eram as mulheres mais bonitas da região, e a mulher de Faraó tentou seduzir José. José saiu correndo. Davi, a Bíblia diz que era tempo de guerra e ele ficou no palácio olhando Betseba. Então eu quero dizer para você, tentações a gente não enfrenta, a gente corre delas. Davi ficou e houve toda uma destruição durante muito tempo com o filho, gerou um filho que veio de um adultério, simulou a morte do marido daquela mulher e houve um período de muita destruição na vida de Davi. Esse homem que depois foi chamado homem segundo o coração de Deus cometeu muitos erros. E eu quero dizer para você que o seu erro, o meu erro, não nos tira da presença do Senhor, a não ser que a gente continue vivendo, a não ser que a gente opte por essa vida. Mas se é uma queda,
Porque a Bíblia diz que aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Aquele que diz que não peca já está pecando. Existe uma diferença entre eu cometer um erro e eu viver uma vida errada. O viver uma vida dupla. Nós vamos nos expandindo para o errado, para o pecado, e aquilo se torna normal. Se você não vigiar, se você não atender áreas da sua vida, áreas da sua fraqueza, se você não fechar as brechas, ao invés de fechar as brechas, você vai administrando uma mentirinha aqui, um adultério ali, um roubinho ali. Eu quero dizer para você, as brechas precisam ser tampadas, não escondidas, não administradas. Não, aquilo que você administra hoje, uma pequena mentira, amanhã você tem que fazer duas para manter a primeira. E toda uma vida dupla vai levar você a um lugar que nem você reconhece adiante, porque aquilo vai transformando você. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Aquelas pessoas que te cercam, aquela mulher, aquela pessoa que faz você sair do seu propósito, do seu casamento, aquele amigo do trabalho, aquela caneta roubada. Eu quero dizer para você, será que se você for colocado numa posição de governo no nosso país que não há lei, praticamente não há lei para os políticos, se você for colocado numa posição em que você pode pegar milhares de dinheiro, será que você não pegaria? Porque se a caneta veio, se um biscoitinho aqui, algo que você pegou porque você teve acesso àquilo, será que um grande montante ao final de uma vida política você também não faria o que nós criticamos tanto nos políticos hoje em dia? É preciso fechar as brechas, é preciso a gente olhar para as áreas da nossa vida, que é a nossa fraqueza, e a gente dizer não. Porque mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter uma postura, um comportamento que nós achamos que nós estamos enganando as pessoas, que nós estamos enganando a família, os filhos, o companheiro, mas nós vamos vazando informação. Sabe por quê? Porque o nosso comportamento, que vai sendo alterado dia após dia pelos erros, pelas falhas, pelo pecado, vai começando a vazar sorrateiramente, de pouquinho em pouquinho, e você vai se transformando noutra pessoa, mas as pessoas que estão em volta de você, elas começam a perceber, e você não, porque você acha que você está enganando todo mundo. Uma vida dupla não destrói só você. Uma vida dupla destrói a sua família, destrói a família de outras pessoas que estão sendo enganadas também. Quero dizer para você, eu aos 16 anos eu vi meu pai como amante e durante muitos anos eu odiei meu pai. Durante muitos anos eu matei o meu pai dentro de mim. Quando eu descobri que aquela família perfeita, meu pai era um excelente pai e hoje ele está com o Senhor, ele aceitou o Senhor no final da vida, mas ele teve uma vida muito errada durante muitos anos. E eu estou falando isso para você não como exposição, nenhum dos dois está aqui mais, mas que a minha dor seja motivo, a minha cura seja motivo de curar você. Se você tem um relacionamento, se você se decepcionou com seu pai, e eu fiquei anos e anos que eu não conseguia olhar no meu pai, porque eu descobri que ele tinha outra família. E aquela vida dupla era uma mentira após outra, cada dia era uma mentira, e eu sabia daquilo, e aquilo me magoava. E eu cresci com uma rejeição muito grande de casamento. Eu achava que todos os homens iam fazer comigo o que meu pai estava fazendo com a minha mãe. E durante muitos anos eu desenvolvi uma ira porque a ira, que é uma das doenças do nosso coração, nós temos várias coisas, nós temos a inveja, nós temos a ganância, nós temos o ciúme, nós temos a ira, nós temos a culpa. Tem o pecado da luxúria no sentido errado, quando você deseja uma pessoa que não é o seu companheiro. Há várias doenças no nosso coração, mas a minha maior era a ira. E eu com 18 anos comecei a trabalhar e eu falava para mim mesma, eu não vou depender de homens na minha vida, eu não vou ter muitos filhos porque minha mãe teve muitos filhos, e eu não vou depender de homens porque se algum homem fizer comigo o que o meu pai fez com a minha mãe, eu mando ele embora. E eu nunca tive patrão a minha vida inteira, eu montei um negócio muito cedo, mudei para os Estados Unidos e a minha vida, mas por quê? Muito cedo eu comprei uma moto, eu comecei a fazer um dinheiro, a ganhar dinheiro, e aquilo era uma fuga na minha vida, aquilo era uma busca incessante de mostrar para mim mesma que eu não dependeria de nenhum homem. E eu tive muito problema, muita dificuldade em casar, muita dificuldade em ver Deus como pai.
E sabe qual foi a primeira cura que Deus fez na minha vida? Foi quando Ele disse que Ele era o meu Pai. Porque eu não conseguia orar chamando Deus de Pai. Talvez você viva a mesma dor que eu, mas eu quero dizer para você, independente do pai que você teve, independente da falha da sua família, das pessoas que te traíram, nós temos um pai que cuida de nós. E a minha experiência hoje, antes de meu pai falecer, eu pedi perdão porque eu disse muitas coisas para ele em momento de ira. E eu perdoei o meu pai porque o erro dele não justificava o meu. Eu quero dizer para você, o erro das pessoas que te feriram não justifica o seu erro. Quando a gente perdoa alguém, a gente não faz a outra pessoa certa, a gente nos faz livre. E eu experimentei a liberdade o dia que eu entendi que eu não era a esposa do meu pai, que eu não tinha o direito de controlar a vida dele, que como pai ele era um excelente pai. E eu quero te desafiar nesse dia. Qual é a sua fraqueza? Você tem lidado com culpa? Talvez você fez um aborto e você nunca se perdoa. Eu quero dizer que o nosso Pai, Ele estende a mão para nós nessa noite. Ele estende a mão para você e diz para você que o seu erro não é a sua identidade. Que o sangue de Jesus nos purifica e nos lava de todo o pecado. É preciso que haja arrependimento, mas é preciso que você se perdoe. É preciso que você entenda que a outra pessoa não te deve nada, porque a ira nada mais é do que a gente achar que a outra pessoa tem que fazer o que a gente quer. E não é assim. As pessoas não são comandadas pelo meu desejo, pelo seu desejo. A inveja, muitas vezes você fala, não, eu não tenho inveja, mas você vibra lá no inconsciente com alguém que não se deu bem. Ou talvez a ganância não faz com que você não consiga se alegrar com a vitória dos outros. Eu quero dizer para você, é preciso fechar as brechas. É preciso fechar as brechas das doenças dos nossos corações, é preciso nomeá-las. Porque se eu não reconheço, o dia que eu entendi que eu tinha que lidar com a ira, que eu tinha que rejeitar todo aquele sentimento, tudo aquilo que eu herdei de uma certa forma da minha mãe também, eu tinha que deixar para trás. Porque tem coisas que nós herdamos dos nossos pais. Nós trazemos uma herança. Talvez a sua fraqueza esteja algo que se repete na sua família. Uma maldição familiar que precisa ser quebrada. Uma maldição familiar que precisa parar na sua geração e na geração que segue em você. Na geração dos seus filhos. Ou talvez seja essa postura. Como a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Talvez você olhe para você e você se sente muito forte, mas eu quero dizer para você, é preciso vigiar, porque as pequenas coisas vão caminhando de pouquinho em pouquinho até que nos leva à queda. O pecado não é automático, é um dia, um pouquinho a cada dia. Ninguém sai de casa e fala, eu vou roubar um banco. Hoje eu vou trair meu companheiro, hoje eu vou matar alguém. Não, é um processo que vai sendo gerado no coração. São brechas que estão abertas dentro de nós e que se a gente não fechar, a gente vai cometer erros, sim. A gente vai cometer pecados e muitos talvez vai destruir sua vida. Eu estava vendo a reportagem de um show de uma família muito famosa aqui nos Estados Unidos, uma família riquíssima, riquíssima. O cara ele desenhava roupa e muito rico, um padrão de vida altíssimo, só o que eles ganhavam com o show. E esse homem sonegou tanto imposto, ele é a esposa dele, que hoje o homem vai cumprir 12 anos na prisão e a mulher 6 anos. Por lavagem de dinheiro, sonegação de impostos, muitas coisas. E eu fiquei imaginando o que a ganância não leva. Uma pessoa que não precisava de nada disso, porque o dinheiro que eles iam dar para viver muito, muito bem. Mas hoje eles são 12 anos. Atrapalhou a vida. Eu quero dizer para você, é preciso que a gente corte as falhas. Porque mais cedo ou mais tarde vai vir à tona. Mais cedo ou mais tarde a sua família, o seu companheiro vai saber, o seu patrão vai saber. Porque tudo, não há nada escondido que não venha a ser descoberto, diz a Bíblia. E a minha palavra para você, para mim hoje é, lance sobre o Senhor, consagre a sua vida ao Senhor, a vontade ao Senhor, porque fraqueza todos nós temos, mas a diferença está em nos rendermos a Deus. Está em nós evitarmos situações, está em nós corrermos da aparência do mal, das pessoas que nos levam, de situações que nos levam ao erro e ter uma postura, eu vou consagrar minha vida a Deus. Eu vou rejeitar esses pensamentos, porque os pensamentos mais cedo ou mais tarde, se não forem cortados, eles vão se transformar em um sentimento e esse sentimento vai fazer uma ação e aquela ação vai se tornar um hábito na sua vida.
E o hábito pode destruir a sua vida se não for cortado a tempo. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor derrame a sua bênção sobre nós, estenda, levante os seus olhos sobre nós, nos dê a paz, nos dê a alegria, nos dê domínio próprio, porque em Gálatas fala que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Que nós possamos nos fortalecer no Senhor, porque a nossa vitória está todo dia a alimentarmos o nosso espírito, a nossa alma diante do Senhor. Porque é a palavra de Deus que nos transforma. Não são pregadores, não é o ir na igreja e tudo isso ajuda, mas é a sua disciplina todos os dias em buscar o Senhor. É o seu desejo de rejeitar a carne e tudo aquilo que envolve, que não vai destruir a sua vida, a minha vida. Que o Senhor nos fortaleça, que nós tenhamos essa disposição em buscar o Senhor todo dia, que a gente possa nos renovar nele, porque ele é a vida e nós precisamos estar diante dele todos os dias. Eu sou a Nalva Pearson. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe, inscreva-se no meu canal.